Bom dia, meu saravá a todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. E é uma responsabilidade grande também fazer parte dessa mesa e principalmente iniciar, né, o ciclo de palestras. De um lado é bom, né, que não dá para comparar uma palestra com a outra, né? A minha vai ser a primeira. Vocês viram que eu já comecei pegando a papelada aqui com a minha esposa, né? Que não seria dos homens se não tivesse grandes mulheres ao seu lado. Não é nem na frente nem atrás, é do lado, né? Todos os casais, família, tem que ter isso como idealização também, né? São pensamentos diferentes, ideias diferentes, isso pode ter, mas as metas de um casal tem que ser igual, de uma família tem que ser igual. Axé? Axé. Bom, pessoal, o tempo é curto, então eu vou tentar ser o mais breve possível e eu vou tentar mudar um pouco o conceito. Quer dizer, na verdade, assim, a minha palestra é sobre regulamentação de terrenos, seus direitos e deveres. A maior parte dos senhores aqui já sabe os seus direitos e deveres? Sim ou não? Sim. Nossa, sim ou não? Sim. Quem sabe que sim, levanta a mão. Quem sabe que não? Pois bem, pensando nisso, que para não ficar repetitivo, eu vou tentar colocar o conceito da regulamentação de terreiros e a sua importância, brevemente. E a princípio eu repito aos senhores o que já foi dito aqui. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo nessa vida. Estamos a cada dia nos aprimorando, estudando, para poder ter um pouco de conhecimento. Porque temos que ter o conhecimento daquilo que nós pretendemos fazer e que estamos fazendo. Os senhores concordam? Primeiramente, um ponto que é polêmico, mas faz parte da minha introdução. Todos nós dizemos que a nossa religião sofre perseguição, ou de intolerância religiosa, ou perseguição nos órgãos públicos. Correto? Correto. Está fraco, incorreto, senhores? Correto. Alguns dos senhores já sofreram essa intolerância ou perseguição, que é o meu ponto de palestra hoje, essa discriminação em órgãos públicos. Mas está errado. Quem faz essa discriminação não pode ser o órgão público, são as pessoas que lá estão. Por quê? Todos já ouviram falar na liberdade religiosa que a nossa Constituição brasileira tem? Já ouviram falar, né? Sim. Ela diz assim, tem vários artigos, mas o que sempre a gente diz nas nossas reuniões, nos nossos encontros é o artigo 5º, o inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Não é isso que diz a Constituição? Mas na maior parte dos senhores, os senhores entenderam ou entendem o que quer dizer isso daqui, esse artigo? Assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vou tentar colocar numa palavra cotidiana, que eu acho que fica melhor para os senhores entenderem. Todos os senhores moram em casas ou apartamentos, ou alugadas, ou de propriedade própria, enfim. Os senhores recebem energia elétrica na casa dos senhores, não recebem? Então, o que eu quero dizer? O Estado, ele sabe que tem que fornecer energia para os senhores, correto? Correto. Mas para os senhores terem a energia, é só ir fazer um gato lá? Não é, né? O que os senhores têm que fazer? Tem que montar, né, a sua caixa de inspeção, a caixa elétrica. Muitas vezes
dependendo da demanda ou da carga instalada na casa dos senhores, tem que ter uma assinatura de um engenheiro elétrico. Muitas vezes, se não for um poste homologado pela Enel, ou no caso aqui em Guarulhos, a EDP Bandeirantes, tem que ter a assinatura de um engenheiro. Aí os senhores têm que fazer a sua entrada de energia conforme a regulamentação do órgão, correto? O que eu quero dizer com isso, para os senhores entenderem? A Constituição nos garante a prática da nossa religião, mas para tal nós temos que nos documentarmos, nós temos que ficar registrados, temos que ter uma regulamentação e seguir essa regulamentação. Aí sim, nós vamos ter o direito de falar, olha, eu tenho os meus direitos, mas também temos os nossos deveres. Estão entendendo a diferença da conscientização, por que de uma regulamentação de um templo, de uma casa, de uma aldeia, de uma roça, qual seja for a denominação? Estão entendendo esse conceito? Porque, continuando, dentro da Constituição, já ouviram falar na liberdade de crença, né? Ela é dividida em 3 itens. Primeiro, a liberdade de crença é a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade ou o direito de mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir a religião alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu. Temos que respeitar isso também. Segundo, a liberdade de culto consiste na liberdade de orar e de praticar os atos próprios das manifestações exteriores em nossa casa ou em público, bem como a de recebimento de contribuições para tanto. Terceiro, a liberdade de organização religiosa diz respeito à possibilidade de estabelecimento e organização de igrejas e suas relações com o Estado. Olha só, e suas relações para com o Estado. Porque quando os senhores forem fazer suas documentações, os senhores têm que ter o conhecimento, os senhores têm que respeitar a lei orgânica do Estado e do município. Aqui rege, no caso aqui, particularmente, eu sei que a maior parte dos senhores são do Estado de São Paulo. Eu vou falar sobre Guarulhos, que é onde eu estou, sou cidadão guarulhense, nasci em Guarulhos, moro em Guarulhos, trabalho em Guarulhos, minha federação é de Guarulhos, não quer dizer que a gente só tem associados de Guarulhos, não, mas a maior parte é. Então nós nos aprimoramos em Guarulhos. Para descontrair um pouquinho, para os senhores entenderem esse conceito, quem dos senhores aqui tem uma firma aberta? Firma. Quem é autônomo, ou quem não é autônomo, ou quem tem na sua casa, ou na sua firma, uma fábrica de costura, de pão, um barzinho, uma lanchonete, enfim. Quem é trabalhador autônomo aqui que tem sua firma aberta? Levante a mão. Todo mundo é salariado aqui? Quem dos senhores tem um templo religioso? Não estou falando documentado. A maior parte, né? Quem tem uma casa aberta no linguajar popular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. E um levantou a mão como autônomo. É isso que a gente tenta instruir o pessoal. Os pais e as mães que levantaram a mão, olha, eu tenho um templo religioso registrado. É registrado? São registrados esses 10 que levantaram a mão? São documentados? Então os senhores também são empresa. Um templo religioso documentado, registrado, é a mesma coisa de uma firma aberta. Eu, Oscar, tenho minha firma aberta há 28 anos no município de Guarulhos.
Sou engenheiro eletricista, por isso que eu até dei o exemplo, né, da entrada de energia, que é um tópico fácil de eu estar falando, porque eu trabalho com isso há 28 anos, fiz Senai, fiz técnica eletrônica, fiz faculdade de engenharia, quer dizer, é o meu ramo de atividade. Mas também sou OGAN, sou presidente atualmente da FENUG, no município de Guarulhos. O que muda basicamente no conceito que muita gente não sabe, que uma firma aberta como a minha e a FENUG, o que muda no regulamento é que o ramo de atividade, nós da religião estamos inseridos no terceiro setor, que nada mais é atividades sem fins lucrativos. Basicamente é isso que muda de uma empresa e de um templo religioso registrado. Um templo religioso também pode ter funcionários. Os senhores sabiam disso? É uma empresa aberta. Muita gente não sabe. Parece que é meio desgastante estar falando isso, mas é importante estar falando. É importante estar passando o conhecimento. Tem que ter um script aqui, né? Senão a gente acaba falando demais, né? Quem gosta de falar. Não gosto muito, não. Eu gosto de agir. Mas vamos lá. No conceito que eu falei para os senhores inicialmente, sobre a Constituição, né, a liberdade religiosa, e firma ou não firma, é porque as pessoas esquecem que para funcionar corretamente o que diz a Constituição, todos devem se adequar à lei vigente. Como eu já falei, eu estou falando sobre o município de Guarulhos. A lei orgânica do estado e do município, para quem gosta de números, é o decreto municipal 34.083/17, a 084/17, e uma que é recente, que é a lei 7.573 de 2017, que dispõe sobre a implantação do sistema Via Rápida Empresa no município de Guarulhos, o VRE. Alguns já devem ter ouvido falar também. Muitos criticaram o GUT, falando, né? Porque agora entrou o GUT e tal, e agora ficou difícil, ficou complicado. Mentira! Essa lei aqui de 2017 facilitou a implantação, vamos dizer assim, né? Que já existia, mas a implantação, eu vou falar da FENUG novamente, os nossos associados que nos procuram a de regulamentar suas casas e de tirar o alvará de funcionamento. Muitas pessoas também dizem, alvará de funcionamento para quê? Não precisa. Aí eu volto para os senhores. Recentemente, em todos os anúncios de televisão, quando acontece um acidente, acontece um incêndio, um desastre, o que o repórter fala primeiro? Olha, o local tem um alvará de funcionamento? Certo? Certo, pessoal? Certo. Os senhores estão entendendo? Sim. Por que eles perguntam isso? Que para chegar no alvará de funcionamento, os senhores precisam de bastante de pré-requisitos até chegar ao alvará. O conceito é: quem quer abrir uma casa aqui que não está regularizada ainda? Vou até fazer a pergunta diferente. Não é abrir, regularizar a sua casa ou abrir a sua casa. Tem que seguir alguns passinhos. Eu vou falar rapidamente aqui. Repito, dentro daquele conceito que, para eu poder pisar firme no chão e dizer, olha, eu exijo os meus direitos, eu tenho que estar documentado, senão vai tudo por água abaixo. Querem um outro exemplo? O que os senhores têm aí carteira de habilitação? Está atualizada elas? Os senhores tiveram que fazer o quê? Um curso, se informar sobre a legislação, aula de volante. Quem passou, se excedeu algumas vezes, teve que fazer uma reciclagem, mas tiraram a carta. Então os senhores tiveram que seguir uma regra de leis.
E nada é diferente para um templo, que é um outro ponto polêmico que eu falei no começo, né? Muitos falam que a gente sofremos de intolerância, sofremos. Isso é um outro tópico, mas muita gente fala que, eu fui no órgão e fui discriminado. Depende. Primeiramente, em todo lugar você tem que saber entrar e tem que saber sair. Em todo lugar você tem que saber falar e saber aquilo que está falando. Não simplesmente jogar para o ar, né? Porque já disse, a Constituição diz que ela reconhece a nossa religião, a prática da nossa religião, mas para tal precisamos estar documentados. É igual eu falei na carta de motorista. E muitas vezes, o senhor tendo a sua carta de motorista dentro da vigência, o senhor é barrado numa estrada, não é? Por quê? Porque entram outros fatores. Quais são os outros fatores? O senhor bebeu? Excedeu a velocidade? Então, esse é o conceito que eu quero passar para os senhores, que muitos ficam naquela, nossa, mas é muito difícil ter uma casa, um templo religioso registrado, tudo certinho, meu vizinho não tem. Seu vizinho rouba, o senhor vai roubar também? Seu vizinho faz um gato na elétrica lá, o senhor vai fazer também? Está errado. E essas pessoas que pensam desse jeito, que são as primeiras a criticarem, são as primeiras a quererem ter o seu direito em primeira mão, mas esqueceram os seus deveres. Olha só, é um fato que acontece no dia a dia. Então vamos lá, a pessoa vem procurar um local para uma federação, né? Vou puxar o saco da federação. Precisa de federação? Não, não precisa de uma federação para abrir um templo, para registrar uma casa. Fica mais fácil? Fica. Por quê? Porque essa diretoria dessa federação, seja ela qual for, ela já pesquisou, ela já foi atrás, já fez umas 20 idas e vindas no cartório, porque se você errar uma vírgula, o cartório devolve. Se você errar uma frase, o cartório devolve. E cada cartório é diferente. De Guarulhos é um jeito. Eu tenho associados que moram em Arujá. O cartório lá é outro contexto de estatuto. Não é a mesma coisa. O que eu quero dizer para os senhores? Com certeza em Guarulhos é um outro formato, mas o conceito é o mesmo. Sabiam que hoje, diferentemente de anos atrás, Pai Amaro quer, ele já tem a casa dele registrada, aberta, tudo mal. O Pai Amaro aqui, ó, né? Com respeito, quer regularizar o tempo dele. Vamos supor que o senhor não tenha. Não, estamos fazendo de conta aqui, para o pessoal entender. Sabe qual é o primeiro passo hoje em Guarulhos? É o estudo de viabilidade. O que é esse estudo, Oscar? É o estudo de zoneamento, aonde a casa dos senhores estão locadas. É o primeiro passo. A gente entra através do número do IPTU. Oscar, mas eu não tenho IPTU. A gente tenta pegar pela gleba total, né? Aí entra a parte do contador, que eu já vou entrar em detalhes aqui. Mas o primeiro passo. Pai Amaro quer abrir uma casa. Onde o senhor quer abrir, Oscar? Quero abrir lá no Jardim Adriana. Qual tem IPTU? Tenho. E daí? Através do número a gente faz um estudo de viabilidade, que é o de zoneamento. Para quem não sabe, é área mista, residencial, urbana, área restrita, enfim. A prefeitura nos libera esse estudo de viabilidade. Se ela já liberar não deferido, a pessoa não pode abrir a casa onde ela está querendo abrir. A prefeitura já breca todo o processo. Todo o processo. A gente aconselha os senhores mudar de local ou alugar um outro local que, mediante o estudo de viabilidade, é permitido abrir a sua casa. Oscar, mas isso acontece, tá vendo? Discriminação religiosa. Isso acontece no nosso segmento. Mentira. Mentira. Vamos supor que o Pai Amaro, ele tem a lojinha dele. Quem conhece o Pai Amaro sabe.
né? Ele brinca muito, lojinha, lojinha, tem a lojinha de artigos. Tudo que é coisa você consegue encontrar aqui na lojinha do Pai Amaro. Oscar, então vamos esquecer religião? Eu quero abrir a minha lojinha no mesmo endereço. Vai de novo em estudo de viabilidade para a prefeitura. Se não for permitido, volta com não deferido a mesma coisa. Então nós temos que acabar com esse preconceito que nós temos. Tudo que não pode é por causa da minha religião. Não estou dizendo para os senhores que não existe. Existe, mas quem faz esses preconceitos, primeiro, somos nós mesmos. Segundo, são as pessoas. Bom, saiu a licença. O que eu sugiro também é fazer uma pesquisa do nome do templo que os senhores querem abrir. Porque não pode ter um templo com o mesmo nome. Tem que mudar alguma nomenclatura. Então também é viável fazer esse estudo. E tudo isso é no órgão público. Um fator importante aqui também, que já aconteceu na minha federação, e já foi dito aqui, se eu não me engano, pelo doutor Edson, é o senhor estarem fazendo um contrato de locação. Aquele contrato de locação que a gente fala de gaveta, mas que é eficiente. Um contrato de locação entre o templo e o dono do imóvel. Porque, ao certo, todo o templo tem que estar no nome da instituição. Falei besteira. Todo terreno, imóvel, tem que estar no nome do templo. Facilita muito para certas advergências futuras. Morreu fulano, ciclano, o nome está de quem, o nome não está. O certo seria, para certos benefícios, melhora. Mas o que aconteceu com a minha federação, né? Um associado meu. Abri tudo bonitinho, expliquei tudo para a pessoa. Um mês de funcionamento, a diretoria dessa pessoa quis colocar em prática o que a gente passou, né? Que são os direitos e deveres de um templo. Essa pessoa, que é o zelador, ele não estava como presidente, colocou o Logan dele como presidente, ele ficou só como diretor de culto. Em Guarulhos é permitido o diretor de culto pegar duas funções. Normalmente ele pega como presidente e como diretor de culto. Em Guarulhos permite, Arujá já não permite. São Paulo acho que também não. Mas enfim, um mês de trabalho, a diretoria dele foi colocar em prática. E ele morava assim, o templo foi feito embaixo e a ex-mulher dele morava em cima. Teve uma desavença lá entre a diretoria e a ex-esposa dele, e ela falou, não quero mais os senhores aqui, não vão entrar mais. O que aconteceu? Ele teve que parar, porque, segundo a lei, foram atrás, a mulher que é dona do terreno, que está o nome do terreno, teve o seu direito garantido. E para driblar isso daí, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, é só fazer um contrato de locação. Pelo menos os senhores têm mais, se vier a acontecer, os senhores têm mais tempo de correr atrás de um outro local. Vocês estão me entendendo? É uma prerrogativa que também abre uma discussão enorme mais para frente. Vamos lá, senão meu tempo vai para o espaço. Bom, feita o estudo de viabilidade, montar a sua diretoria executiva. No caso da FENUG, é de 7 membros. Mas, repito, isso muda de lei orgânica de cada município. Que fique bem claro isso. No caso da FENUG, presidente da Assembleia, presidente do templo, secretária, diretor espiritual, tesoureiro, presidente do Conselho Fiscal, secretário do Conselho Fiscal, relator do Conselho Fiscal e advogado. Isso até o advogado para assinar, senão não vale nada. E esse presidente da Assembleia nada mais é que para a ata de fundação. É necessário também que o templo monte um regulamento interno, constando as regras, diretrizes e intenção do templo. Isso é o regulamento interno da casa. É bom constar também.
Documentação de cada membro: RG, CPF, endereço, profissão, estado civil, naturalidade e nacionalidade. Quarto, montar o estatuto do templo, conforme legislação do município, que é o que eu já falei. Cada município tem suas diferenças. Recolher as assinaturas dos membros da diretoria. Dar entrada no cartório civil de títulos e documentos do município. Uma outra prerrogativa aqui. Atualmente, antigamente, a gente dava entrada no estatuto, até chegar nessa fase, esperava aí praticamente um mês, vamos dizer assim. Logo em seguida, vocês teriam que procurar o contador ou pessoalmente. Repito, é igual a federação, é mais fácil procurar uma contabilidade. E dar entrada na Receita Federal, para tirar o tal CNPJ. Em Guarulhos já não é mais assim. Só dá entrada no seu estatuto da sua casa, quando sai de lá já sai com registro na Receita Federal. O senhor já sai com o número do seu CNPJ. Está vendo? CNPJ é a mesma coisa da minha empresa. Minha empresa é a Unitec Engenharia. Eu tenho meu CNPJ, como a FENUG tem o dela. Por isso que eu falo, uma firma aberta, no meu caso, de instalações elétricas, é a mesma coisa da FENUG. É uma firma. Já me falaram 5 minutos. 30 minutos é pouco para falar. A gente se empolga. Obrigado pelo, papelzinho, de falar. Pô, coloca um Logan para falar, quando começa a falar agora, fica melhor que Bom, vamos lá. Como eu já disse, procuramos procurar um contador. É que é uma outra polêmica, mas Oscar precisa de contador, precisa de contabilidade? Sim, precisa. Sabe por quê? O senhor está caminhando até agora com todos esses documentos, que parecem um absurdo, mas não é. Não é. Eu simplifiquei aqui algumas atividades do contador da contabilidade. Declarações e recolhimentos de FGTS, CFIP, GFIP e social. Declarações de débitos e créditos tributários federais, DCTF, declaração de imposto de renda física e jurídica, livro caixa, sistema público de escrituração fiscal digital, EDF, ECF, ECD. Ele tem que fazer inscrição imobiliária, que é o tal de CCM também. Para isso também os senhores têm que adquirir uma tal de certificação digital. Já ouviram falar? Sim. Beleza. Já ouviram falar no E-Social? Estava nos meus tópicos aqui, mas eu tenho acho que 3 minutos agora. Mas podemos estar falando posteriormente o que é o E-Social, para que serve o certificado digital. Nada mais é que é uma facilidade, uma assinatura eletrônica que resolve, o contador consegue resolver todos os seus problemas através dessa certificação digital. Eu aconselho também a abrir uma conta bancária em nome do templo para suas movimentações e não misturar com a pessoa física. Lembrando que templo religioso é uma firma aberta. E para aqueles templos que pretendem ter funcionário, porque é permitido, não é só sua diretoria que constitui um templo religioso registrado. Os senhores podem ter funcionários registrados. Mas para tal, precisa ter também uma confecção PGR, PCMSO, ASO, com base na segurança do trabalho, EPIs, as NRs, correto? Nosso ramo de atividade é o 949100/00. É o nosso KNAI. Todo templo religioso tem esse KNAI. E através desse KNAI que o órgão público nos reconhece, atividades religiosas ou filantrópicas. Sabia que tinha uma pessoa que ia perguntar isso. Eu pesquisei ontem para falar, mas esqueci de colocar aqui. Aqui, ó. Oi? Obrigado, irmão. O almoço está pago.
Então, o CNAE é Código Nacional da Atividade. Eles podem ter a atividade nossa é a 94.91.00, que meu irmão cumprimentou. Muito obrigado. Após tudo isso, aí sim entra o alvará de funcionamento. Eu falei lá no início, toda essa tramitação para chegar no alvará. E o alvará de licenciamento, vocês sabem o que é o alvará de funcionamento? Sim? Sim. O que é? Quem levantou a mão? Eu escutei um sim. Só porque eu perguntei e escondeu a mão, né? Não vou te entregar, não. Nada mais é do que, vou simplificar, o alvará de funcionamento, para chegar no alvará, essa aglomeração de documentações que nós já falamos aqui, para poder chegar no alvará, que nada mais é que a prefeitura reconhece o local que está alocado o seu templo para a prática daquela atividade. Por quê? Porque através do alvará você teve que ter o seu estatuto, você teve que ter o estudo de viabilidade, você teve que ter seu CNPJ, sua inscrição municipal e, no caso de Guarulhos, para tirar o alvará, além de toda essa documentação, anexo 7, anexo 8, licença da CETESB, vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros. Aí é uma outra polêmica, porque também existe, no caso, até 500 metros quadrados com 3 andares de altura, o tal do AVCB e CLCB, que é uma outra coisa que a gente vai deixar para outro dia, porque meu tempo está esgotando, a outra foi mais educada ainda. Meus irmãos, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco. Tentei passar do modo mais simples possível essa parte burocrática, mas o conceito que eu quero deixar para os senhores é isso: a gente parar de sentirmos inferiores, porque o Estado ele não reconhece isso, são as pessoas que fazem essa discriminação, o Estado não, porque ele é igual para todo mundo. Repito, uma firma aberta é um templo aberto é uma firma aberta com um conceito de atividade diferente. Tá ok? Os senhores entenderam? Sim, meus irmãos? Sim! E para finalizar, eu vou deixar aqui um pensamento de um preto velho. Para tudo aquilo que os senhores forem fazer, seja qual for o segmento que os senhores forem fazer ou escolher, se os senhores fizerem com fé, se os senhores fizerem com amor, se os senhores fizerem respeitando o próximo e principalmente respeitando a si mesmo, ela vinga, ela cresce e ela permanece. Axé? Axé! Muito obrigado. Eu vou agradecer, meus amigos. É difícil mesmo falar da organização de templos. Mas eu gostaria de lembrar que a finalidade desta reunião nossa é dizer a você, meu amigo, você tomou vacina, não é para estar doente da vacina, não. Não é por causa da doença, não, é para se prevenir. Você faz o seguro do teu carro, não é para bater o teu carro, não. É para se prevenir. A documentação de dentro de um templo é prevenção. Uma hora, um bacaninha vem e chama a atenção. Passa na cara dele aqui, ó, está documentado. Isso aqui é casa de ninguém, não. Nós é que temos que dar o conceito dentro das nossas casas. Nós que precisamos da seriedade dentro das nossas casas. Falar de templo é polêmico mesmo, viu, papai? Falar de federação é polêmico. Sabe por quê? Que quem manda na minha casa sou eu. Quem manda na tua casa é você. E muitas vezes você recebe a orientação da tua entidade. O estatuto e as normas
Dita uma forma, o teu orixá dita outra. Para quem que você vai seguir? Teu orixá. Mas as leis do homem, as leis têm que ser cumpridas, porque nenhuma autoridade considera a tua casa uma casa de caridade. Considera uma associação filantrópica e, se possível, que te cobra imposto. Por isso, nós temos que dar seriedade à documentação, à nossa religião. Falar de terreiro dentro da nossa comunidade é muito sério. Sabe por quê? Que os primeiros a desfazer a nossa sorte são a nossa família. É o teu filho, é teu marido, é teu colega, é teu coisa que diz até aí, eu não vou fazer isso não. Eu não faço parte da religião, eu estou dentro da casa. Vá pro inferno, diabo. Caramba. O mal nosso é esse. O pior inimigo da gente está dentro da nossa família. E o melhor amigo da gente está dentro da nossa família também. Por isso, nós temos que ter seriedade no nosso trabalho. Senão você não continua. Eu estou entrando num movimento que todo mundo vai pedir a Deus que eu morra. Porque nós vamos entrar num movimento que a tua casa, que for o teu ilê, que for o teu templo, ele pertence ao templo, não à família. Nós temos tendo muitos exemplos de pessoas. Eu ocupo a minha casa para fazer um templo espírita. Quando ele morre, a família dá, graças a Deus que ele morreu, para vender, para ficar com dinheiro. Nem viu quanto você gastou, quanto você sofreu para fazer aquele terreiro. Axé? Axé. Nós temos um exemplo do pai Jaú. O que resumiu o templo dele? Referente no mundo inteiro. Trocaram a troco de banana para vender para os evangélicos. E assim vai ser o teu templo. Ah, mas vai ser a herança dos meus filhos. Então por que você fez o templo lá? O teu filho vai da tua casa, caramba. Não faz o templo. Não use teus filhos cobrando mensalidade deles. Epa, reia! Epa, reia! Oscar, esse diploma tem todos os nossos diplomas dos palestrantes e sacerdotes receberão com esse título honra ao mérito. Não existe mais palavras para dizer àqueles que militam como você, como eu, como os demais que estão aqui na nossa Umbanda, que não mereçam uma honra ao mérito. Receba com muito carinho esse diploma, que será um dos fatores da nossa biografia. Só vamos lembrar da gente quando a gente morrer.